E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer o famoso PROC-V, também conhecido como VLOOKUP, que é o PROC-V no Excel na versão em inglês, com um exemplo aqui bem simples para não ter nenhum tipo de complicação. Vamos começar. Primeiramente, PROC-V nada mais é do que procurar na vertical, ou seja, eu vou pegar uma tabela em disposição vertical e procurar um valor específico. Há certas características que a gente não pode desrespeitar, senão vai retornar um valor de erro. Primeiramente, se eu desejo procurar um dado, ele precisa estar necessariamente à esquerda do valor que eu desejo retornar. O que isso significa? Se eu quero retornar a minha região, eu preciso que o valor de referência esteja à esquerda. Por exemplo, se eu desejo escrever Acre e retornar a sigla AC, eu não conseguiria utilizar o PROC-V com essa disposição de tabela, porque o dado procurado precisa estar à esquerda do que eu desejo retornar. Ou seja, a minha tabela deveria estar assim, só que, nesse meu caso, ela está ao contrário, então daria um erro. Como aqui nesse exemplo eu quero retornar a minha região, ela está à direita do meu dado UF. Então, quando eu procurar AC, a minha região estará à direita. Então, tudo correto. Agora vamos analisar aqui a sintaxe do PROC-V. É essa aqui. Primeiro, eu tenho que entrar com o argumento valor procurado. Nesse caso, o meu valor procurado vai ser essa coluna, UF. Eu vou ir pintando da mesma cor aqui para a gente se orientar. Vou pintar aqui de verdinho, que é o valor procurado. O meu intervalo, aonde esse valor está aqui na direita. É essa tabela aqui. Vou pintar ela de vermelho. Índice da coluna que desejo retornar. Como a minha referência vai ser a sigla, então o número, né, da minha tabela vai ser basicamente 1, 2, 3 e 4. Isso aqui você não precisa colocar. Eu estou colocando aqui para exibir, ilustrar. Se eu quero retornar a região, então vai ser a coluna 4. Então, quando eu for inserir aqui na fórmula, vai ser o número 4. Eu vou pintar aqui de azul, mas é uma coisa dispensável. Você não precisa colocar isso. E em roxo, finalmente, se é o valor aproximado ou exato. Não é regra, mas é muito mais comum utilizar a busca exata. A gente sempre vai querer o valor, né, correspondente ao dado que a gente está procurando. Porque se a gente colocar aproximado, pode acabar retornando um valor falso e você comprometer toda a sua análise. Portanto, eu recomendo a procurar sempre exato. Vamos ver na prática para a gente entender melhor. Então vamos lá, vou digitar igual PROC-V, valor procurado. Como eu disse, o valor procurado vai ser essa coluna. Eu vou selecionar apenas uma célula, no caso é AC, ponto e vírgula. Matriz tabela é a matriz aonde está meu valor. Eu vou selecionar toda essa matriz. Pronto, ponto e vírgula. Índice da coluna que deseja retornar. A gente, nesse caso, quer retornar a região. Então, qual é o índice da minha coluna região? Lembre-se que é o da tabela. Nesse caso, mesmo estando na coluna E, não é 5, é 4, porque a minha tabela começa na coluna B. Então, eu quero retornar a coluna 4, ponto e vírgula, e como eu falei anteriormente, eu vou procurar somente a correspondência exata. Você pode colocar falsa ou inserir um zero, que quer dizer falso. Eu vou anotar aqui também. 1 é o verdadeiro, ou seja, o aproximado, e o 0 é a minha correspondência exata. Digo, falsa, que significa correspondência exata. Prontinho. Veja que retornou a informação norte. Então, está certinho como deveria estar. Vou puxar para baixo e vamos ver o que vai acontecer. Veja aqui, embora tenha dado tudo certo, há um problema nessa minha fórmula. Por quê? O meu intervalo aqui está correto. Logo na de baixo, ele desceu uma linha. Vamos lá para a última, que você vai entender melhor, visualizar bem. Olha onde está meu intervalo. Ele está descendo junto com a minha fórmula. Por isso, a gente precisa vir aqui, selecionar o intervalo e teclar F4. Porque assim,
a gente está ancorando, a gente está transformando o nosso intervalo em absoluto. Ele não vai mais se deslocar conforme a gente anda com a nossa fórmula. Veja, a última, o intervalo está selecionado conforme a gente queria, né? Cravado. Há uma outra forma também de você referenciar esse intervalo. Vamos inserir aqui o estado. Agora a gente vai procurar o nome do estado referente à sigla dele. E como eu falei, agora a gente vai referenciar essa tabela de forma diferente. Vem aqui, selecione toda essa tabela. Nesse retângulo à esquerda, apague esse B2 e escreva tabela, o nome que você desejar, tudo bem? E dê um Enter. Quando eu referenciar agora a tabela, olha o que ele me retorna. O intervalo que eu tenho que procurar. Então, se eu vier aqui em estado, vamos fazer do zero, mais uma vez. PROC-V. O meu valor procurado é a minha sigla. Continua sendo a minha sigla. A minha matriz tabela, eu não vou vir aqui e selecionar. Eu vou digitar tabela. Olha como é que fica diferente. É uma tabela nomeada. E o número do índice agora é outro, o estado. O estado ele está na coluna 2. Então, vou botar 2, 0, porque é a correspondência exata, e dar o Enter. Veja, Acre, tudo certinho. E aqui a gente não tem o problema de deslocamento da minha referência, porque como eu nomeei esse intervalo, eu automaticamente estou tornando ela de forma absoluta também. Aí está. E quando eu inserir um dado que não existe, vamos supor aqui XX não existe. Veja que o PROC-V está me retornando ND, ou seja, ele não está encontrando XX no meu intervalo. Como eu posso tratar isso? Eu recomendo utilizar a fórmula se erro. Decidi explicar isso agora. Não era previsto botar no vídeo, mas vou explicar agora. O que o se erro faz? Ele retorna valor se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Então vamos lá. Antes do meu PROC-V, eu vou botar aqui um se erro. O valor vai ser o próprio PROC-V. Se o meu PROC-V, se o meu valor der um erro, o ND, vamos escrever, entre aspas, né, UF não existente. E pode fechar. Veja que aqui a gente está tratando um erro que a gente sabe que as siglas não vão aumentar. Qualquer coisa diferente que não esteja aqui está errada. A gente tem certeza que está errada. Então é o F não existente. A mesma coisa você pode fazer aqui. Antes do meu PROC-V, vou botar o se erro. Se meu PROC-V der erro, vou escrever o não existente. E aí está. Aqui eu vou botar meu nome para ficar legal. Você pode puxar isso aqui para cima. Ele vai continuar retornando, né, os valores de antes, porque eles não estão dando erro. Então ele retorna o próprio PROC-V. Caso der um erro, ele vai me alertar que alguma coisa está errada. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, porque a gente está trazendo conteúdo conforme as pessoas vão solicitando, e também de deixar o seu comentário, o seu gostei aí no vídeo. Muito obrigado por assistir e ótima semana. Tchau, tchau.